Oiê, eu sou a Scar e esse é o Terça Criminal. Aqui eu conto algum caso real pra vocês e eu já aviso que eu tô um pouquinho doente, tô com uma tosse, uma falta de ar bem chatinha e um pouquinho rouca, então já peço desculpa pela minha voz. Desde já, peço que se você gostar desse episódio, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, ou também, se você estiver vindo pelo Twitter, deixe seu like e retweeta pra me ajudar e segue se você quiser. Enfim, espero que vocês estejam bem e agora bora pro caso de hoje. A fonte que eu usei para o caso de hoje foi o livro Lady Killers, da editora Darkside. Bom, vamos começar do começo. Em 1860, nasceu Elizabeth Margaret McNally, em Antrim, na Irlanda. E ainda criança, ela foi para o estado de Nova York com seus pais e os seus irmãos. Ela cresceu sendo conhecida por ser uma adolescente bem problemática, ela era muito violenta, sempre entrava em brigas e um dos seus irmãos, o John, ele disse que a família deles começou a desprezar ela e ficou nisso por anos, de tantas brigas que ela se enfiava. A Lizzie, como ela ficou conhecida, né, ela era bem atlética, baixa e se deixava levar facilmente pela sua raiva. Ela já atacou seu pai e até a sua irmã. Eu particularmente acho que ela não sabe lidar muito bem com as emoções, independentemente de qual emoção seja. Por exemplo, quando o pai dela morreu e ela ficou sabendo, ela ficou tão mal que ela se jogou em cima do túmulo e começou a escavar a terra com as próprias mãos. Ela era considerada feia na época por ter nariz e testas grandes, mas eu procurei algumas fotos e algumas imagens da época, que eu vou deixar aqui pra vocês, e eu achei a cara dela bem comum, então... não sei. Enfim, ela não era muito educada, mas ela era muito esperta e sempre ia atrás de dinheiro. Porém, os empregadores, eles não gostavam muito dela, já que ela era bem assustadora e mudava de humor o tempo todo. Uma vez, ela tirou uma faca num cara que tinha feito uma provocação qualquer, e outra vez ela até cuspiu na cara de uma garotinha. Um dos seus patrões tentou corrigir os métodos que ela usava na cozinha, e ela saiu correndo até o Tribunal de Justiça, gritando, dizendo que o patrão dela tinha atacado ela. Em uma outra ocasião, ela foi lá no Tribunal de Justiça tentar prender 2 garotos que tinham apontado arminhas de brinquedo pra ela, sabe? Algumas pessoas ali da região falavam que já viram ela várias vezes na igreja metodista, ou então, às vezes, ela ficava encarando, tipo... fascinada, meio que hipnotizada, alguns avivamentos religiosos que aconteciam ali nas proximidades. Bom, empregos iam e vinham, e casamentos também. Aos 15 anos, ela viveu um relacionamento com Catespool Brown, um desertor do exército que usava um nome falso, então eu não sei se esse é o nome dele mesmo. E é incrível que nesse relacionamento, um tinha medo do outro, né? Ele ficava falando pra todo mundo que ela queria matar ele, e ela ficava falando pra todo mundo que ele queria matar ela. Então, na visão dos dois, um queria matar o outro, e mesmo assim eles continuaram juntos. Saudável, galera, muito saudável esse relacionamento. E eles, por incrível que parível, tiveram um filho. A Lizzie ficou extremamente depressiva depois do parto, talvez com uma depressão pós-parto, né? E talvez ela tenha tido algumas alucinações também. Já que uma vez, quando ela visitou a irmã dela, ela falou que ela ficou ouvindo cantoria sem parar e que via luzes piscando pela sala. Tem outro relato também que um dia ela estava remendando um vestido e do nada ela parou, olhou estática pro vestido assim e falou, viver pra quê? E começou a rasgar o vestido. 3 anos depois, Brown morreu de febre tifoide e Lizzie passou por mais 3 casamentos. Em um desses casamentos, ela tentou matar o marido envenenando o chá dele e ainda rasgou seu colchão na rua, do nada, sem nenhum motivo aparente. Seu 5º marido, ele era jovem, diferente dos outros. Pelo que contam na época, os outros maridos, eles eram bem mais velhos que ela. Mas esse 5º, ele era jovem, bonitão e tava tudo bem no relacionamento. Até que do nada ele vira pra ela e... tranquilamente diz que ele esmurrou até a morte a primeira esposa dele. Como se fosse uma informação, né, meio que relevante, sei lá. E ela claramente ficou muito assustada depois disso. Então ela decidiu fugir com seu filho lá pra Filadélfia. Chegando lá, ela abriu uma loja, fez um seguro pra essa loja e depois ateou fogo, recebendo o dinheiro do seguro. Esse incêndio acabou destruindo várias casas vizinhas no processo.
Bom, ela foi presa na penitenciária estadual e pouco tempo antes dela ser solta, ela começou a agir de uma forma bem esquisita e foi mandada para um manicômio. Juntando o tempo da penitenciária com o manicômio, ela ficou cerca de 2 anos presa. E depois, quando ela saiu, ela descobriu que o seu filho tinha desaparecido. Anos depois, ela falou para um repórter que o filho dela deveria ter 12 anos, né, naquela época, e que ela nunca mais o encontrou. Bom, depois de solta, ela foi para Nova York em busca de emprego, e em uma cidade chamada Newburgh, ela conheceu Paul Halliday, que estava procurando alguém para trabalhar na fazenda dele, fazendo as tarefas domésticas, né, cuidando, limpando da casa e também dos seus 6 filhos. Depois de um tempo, o Paul ele pensou, mas eu tô gastando a maior grana com essa mina, sendo que se eu me casar com ela, ela vai fazer essas coisas de graça, né? E foi isso, logo depois desse pensamento, os dois se casaram. E durante a primavera de 1891, Paul chegou na sua fazenda e só achou um monte de cinzas. Sim, tinha pegado fogo. A Lizzie estava ali em frente, parada, em pé, e deu a triste notícia de que um dos filhos do Paul tinha morrido tentando salvar ela do incêndio. Porém, essa informação ela foi rebatida depois, já que a porta do quarto do garoto estava trancada pelo lado de fora, e dentro do quarto foi encontrado o corpo dele. Então, como que ele teria tirado ela da casa, né? E depois descobriram que a chave estava com a Lizzie. A chave do quarto dele, né, no caso. Mesmo depois disso, o Paul continuou com ela. Menos de um mês depois, a Lizzie, ela tacou fogo no celeiro e no moinho, virou pro Paul e falou que ele precisava de novas instalações, meio que óbvio, né, já que ela tacou fogo em tudo. E aí ela fugiu contra o homem roubando um cavalo. E ela se tornou ladra de cavalos por conta disso. Naquela época, isso era um crime, eu acho que até hoje é um crime, mas se você já jogou Red Dead Redemption, provavelmente você já viu isso acontecendo no jogo, ou você já roubou um cavalo no jogo, talvez, né? Isso já aconteceu comigo, eu não sabia que tinha essa mecânica no jogo. E eu fui acusada no jogo por roubar cavalos. E, sim, isso acontecia, de verdade. E ela foi acusada por ser ladra de cavalos. Então, ela foi presa de novo. Lá na prisão, ela começou a arrancar os cabelos dela e gritar loucamente. Até que ela foi absolvida por insanidade e foi levada para o Hospital Estadual de Maryland para criminosos insanos. O Paul zombou disso, né? Ele falou que ela era sã, só que ela só estava fazendo essas coisas para não ser penalizada pelos crimes que cometeu. Porém, os médicos do hospital psiquiátrico discordaram disso e mantiveram ela lá por 1 ano. Depois desse tempo, eles liberaram ela e disseram que ela estaria curada. A Liz e o Paul eles ficaram juntos por mais 1 ano. Eu não teria aguentado nesse casamento tanto tempo assim. Mas, pois é, o Paul ele continuou tentando e, infelizmente, depois disso, ele desapareceu misteriosamente. A Lizzie falava para os vizinhos que ele tinha viajado a trabalho, porém alguns notaram coisas suspeitas acontecendo na fazenda nos últimos dias, como sons estranhos, figuras espreitando à noite, etc. Então, um dia, quando a Lizzie estava fora, eles decidiram entrar na fazenda para ver se achavam alguma coisa. E eles acabaram achando 2 cadáveres. Agora eu vou contar a história desses 2 cadáveres para vocês. A poucos quilômetros da fazenda Halliday, que é a fazenda da Lizzie e do Paul, vivia a família McKillan. E essa família ela era composta por Tom, sua esposa Margaret e a filha dele, Sarah, de 19 anos. No dia 26 de agosto de 1893, uma mulher bateu lá na porta e se apresentou como Sra. Smith e disse que ela estava procurando por uma faxineira. A Margaret se voluntariou e foi com ela. Pouco tempo depois, a Sra. Smith bateu lá na porta deles de novo e disse que a Margaret tinha se acidentado numa escada e que ela queria falar urgentemente com a Sarah, a filha deles. O Tom disse que ele queria ir ele mesmo para ver o que estava acontecendo, porém a Sra. Smith foi inflexível e falou que a Margaret queria falar só com a Sarah e era só para a Sarah ir. Depois dessa insistência, a filha deles foi. E depois de 2 dias sem ter nenhum sinal da filha, nem da esposa, o Tom saiu à procura dessa tal de Sra. Smith e descobriu que ela tinha passado nome e endereço falsos. Enquanto isso, um dos filhos do Paul, ele também estava suspeitando que alguma coisa tinha acontecido com seu pai, já que ela só estava dando um monte de desculpa esfarrapada, sabe? Ela era uma péssima mentirosa, vocês vão ver com o passar da história. Depois de alguns dias, ele foi até a polícia
e conseguiu um mandado de busca. Quando o agente local e a sua equipe chegaram lá na fazenda da Lizzie, eles encontraram ela super ocupada, limpando um carpete que estava cheio de sangue. E depois, quando ela viu um monte de gente na frente da casa dela, ela ficou super nervosa e começou a gritar, falando que quem tentasse entrar ali, ela iria matar. Nada suspeito, né? Mas é óbvio que os agentes não ficaram ali parados depois dessa ameaça e começaram a investigar o local. E no celeiro acharam os corpos de Margaret e Sarah, cobertos por feno. Elas tinham os pés atados e as cabeças envoltas num pano. As duas tinham ferimentos de tiro no peito. E bom, a Lizzie logo começou a negar que ela tinha qualquer envolvimento com aquilo. E do nada começou a agir estranhamente, falando que tinham besouros rastejando nas suas roupas. E fingindo a louca, né? A Lizzie, ela foi presa. Enquanto isso, a busca por cadáveres continuava. Então, um filho de Paul, junto com um amigo dele, eles tentaram ver se a polícia tinha deixado alguma coisa pra trás, alguma pista. E aí eles perceberam que na cozinha tinha algumas tábuas no chão que não combinavam com as outras. E eles resolveram retirar essas tábuas e perceberam que a terra debaixo delas estava um pouquinho remexida. Então eles cavaram um pouco, eles encontraram o cadáver de Paul, já em um estado avançado de decomposição. Ele tinha vários ferimentos à bala no peito e uma contusão tão forte na cabeça que o olho esquerdo tinha saído da órbita. No dia 8 de setembro de 1893, a Lizzie, ela foi enviada para outra prisão, em Monticello, e a notícia sobre os seus crimes se espalharam horrores, a ponto de que saqueadores de artefatos mórbidos, eles chegaram a invadir a casa antiga dela para coletar algumas coisas. Aí já sabe, né, virou aquele show. Pessoas e mais pessoas fazendo fila em Monticello para ver a chegada da assassina. Na prisão, ela vivia gritando e falando coisas sem sentido nenhum. Muita gente achava que essa suposta insanidade dela era farsa. Até eu, inclusive. Ela também vivia rasgando as próprias roupas e as cobertas que tinham ali na cela. Só que, como vocês podem imaginar, ela só fazia isso quando tinha gente assistindo, né? Quando tinha plateia. Se ela estivesse sozinha, as pessoas falavam que ela ficava quieta e triste, sentada na cama da sua cela. No fim, todo mundo ficava se perguntando a mesma coisa, se ela era ou não insana. Muita gente acreditava que a justiça era facilmente enganada por presos que fingiam insanidade para ficarem livres, mas a verdade é que eles raramente conseguem fazer essa enganação. Enfim, um dia, Nellie Bly, que era uma repórter foda e bastante reconhecida já naquela época, ela foi lá na prisão para entrevistar a Lizzie e tentar fazer com que ela contasse sobre os assassinatos. E aí a Lizzie inventou uma história que ela estava lá tomando café, comendo pãozinho junto com o Paul e as garotas McKillen, né, a Margaret e a Sarah, quando do nada alguém surgiu, colocou um pano cheio de clorofórmio na boca dela e ela desmaiou. E diz ela que quando acordou, ela não sabia que tinha acontecido alguma coisa ruim, ela não sabia que tinha acontecido assassinatos ali. Mas imagina só, você acorda, não vê o seu marido, não vê as duas garotas que estavam fazendo faxina e acha que tá tudo bem, que nada aconteceu, não vai atrás, não procura, inventa desculpa. Pois é, uma péssima mentirosa. Depois, ela ainda mencionou uma gangue que gostava de atirar no coração de suas vítimas. Isso provavelmente porque tanto as garotas McKillen quanto o Paul tinham um ferimento no coração. Então ela deve ter feito isso, meio que, é o modus operandi dessa gangue, não meu, tá? Numa segunda entrevista pra Nellie, ela tirou a parte do clorofórmio, mas manteve a da gangue. E ela disse que ela estava do lado de fora da casa quando viu os assassinatos acontecerem através de uma janela. E aí a Nellie ficou cansada de tanta mentira descarada e disse que acreditava que a Lizzie sozinha tinha matado o Paul e as McKillen e que também não acreditava que a Lizzie era louca em nenhum momento da sua vida. Além de julgar que ela seja a criminosa mais sagaz e formidável que o mundo já conheceu. Essa parte eu acho que ela exagerou só um pouquinho, né? Mas talvez ela tenha falado isso para inflar um pouco o ego da Lizzie e ver se ela soltava mais alguma informação, né? Mas a Lizzie só deu um sorriso como resposta. Na prisão, ela ficou cada vez mais violenta. Atacou a esposa do delegado, tirou as hastes de metal das solas de suas botas e fez como armas. Tentou incendiar a própria cela, fez greve de fome, rasgou uma tira da parte de baixo do vestido e tentou se enforcar, mas ela foi salva pelo delegado. E 5 dias depois desse episódio do enforcamento, ela quebrou a janela da cela e cortou a própria garganta e os cotovelos, dizendo que queria ver se sangraria. A partir daí, ela foi acorrentada a uma argola de ferro que despontava no meio do chão da sua cela.
Teve gente que achou que esses acontecimentos eram farsas, já que ela sabia que o delegado ia passar pouquíssimo tempo depois dessas tentativas. Outras pessoas acharam que foram bem reais, por medo do julgamento que estava chegando. E em falar no julgamento, ele chegou, no dia 18 de junho, em Monticello. As pessoas se aglomeravam do lado de fora do tribunal tentando ver a assassina. E no julgamento, soluçando de tanto chorar, Tom McKillen reconheceu um conjunto de anéis que pertencia à sua filha morta, Sarah. E enquanto isso, a Lizzie, ela estava cutucando o nariz com tanta força que sangrou. A defesa não tentou provar que a Lizzie era inocente, e sim que era insana. Levaram até um superintendente do manicômio e 3 médicos para tentar confirmar isso. A promotoria tentava dizer que ela era sã e matou as McKillen por causa de dinheiro. Durante o julgamento, vários médicos passavam na cela dela para fazer exames e checar se ela era insana mesmo. Ela falava coisas nada a ver quando perguntavam coisas simples, como, por exemplo, perguntaram a idade dela e ela respondeu 19 gambás. Perguntaram onde ela morava, qual era o endereço dela, e ela respondeu que lavou a camiseta do médico. Enfim, coisas nesse sentido. E claramente o médico disse que ela estava mentindo e que estava exagerando nas mentiras. O júri então concluiu que ela era sã e foi considerada culpada de assassinato em 1º grau e condenada à morte na cadeira elétrica. Foi a primeira vez que uma mulher tinha recebido essa sentença. Com isso em todos os jornais, a população começou a questionar se essa pena não tinha sido dura demais, já que ninguém ali tinha visto uma mulher morrer dessa forma, e começaram a pedir que o governador Roswell nomeasse uma comissão para checar de novo, novamente, mais uma vez, a sanidade de Lizzie. E em julho, o governador concordou e designou 3 médicos para isso. Esse debate acontecia principalmente porque ela matou as McKillen sem nem saber quem elas eram e por não se beneficiar com esses crimes, o que pra galera da época era motivo de insanidade. E aí começou, e no mês de julho inteiro, os médicos ficavam checando a sanidade dela. Ela estava emagrecendo rapidamente, estava com sintomas de diabetes, enfiou pedaços do seu vestido no nariz e nos ouvidos, moscas andavam no seu rosto e ela não fazia nada. Os médicos espetaram ela com uma faca e ela nem se esquivava. Ela babava constantemente. O seu nariz ficava escorrendo. Ela ficava amaldiçoando todo mundo sem ser provocada. Ficava toda hora repetindo o número 13. E parecia pensar que tinha um rio do lado de fora da sua cela. Por fim, os médicos reconheceram sua inteligência para planejar assassinatos múltiplos, mas também falaram sobre a incapacidade dela de resistir a impulsos. Eles não conseguiram afirmar se ela sabia da natureza e das consequências dos seus crimes, mas como disseram que ela não conseguiam reprimir o impulso, decidiram que ela era insana. E isso salvou a vida dela. Ela então foi mandada para o manicômio judicial em Matawan e ficou lá até o fim de sua vida. E como salvaram a vida dela, ela fez mais uma vítima. Lá no manicômio, ela se tornou a parceira de Jane Shannon, outra homicida, e as duas desenvolveram rancor contra uma jovem assistente chamada Kate Ward. A Lizzie, ela na cabeça dela, por ela mesma, ela tinha se declarado sã e falava que deveria ser mandada para uma prisão comum. Mas ela jurava que os funcionários do manicômio estavam conspirando para que ela continuasse ali, principalmente Kate. Então um dia, ela e Jane se esgueiraram no banheiro atrás de Kate e derrubaram ela. A Jane segurava enquanto a Lizzie arrancava os cabelos e esmurrava a cara da garota. Ainda bem que os outros funcionários perceberam o que estava acontecendo e conseguiram salvar a Kate, que já estava inconsciente. Mais um pouco ela estaria morta. A Lizzie ficou em isolamento por um tempo por conta desse ataque, né? E depois ela foi liberada de boa para viver no manicômio, que nem antes. Em 1897, ela ficou obcecada em trocar todos os dentes. Sim. E ela começou a falar para os médicos que ela estava morrendo de dor de dente e que ela só seria curada se fizesse a troca de todos eles. E, incrivelmente, ela conseguiu o que ela queria. Então, eles levaram ela para um consultório de um dentista que fez essa troca. E, claro, na frente desse consultório se aglomerou uma multidão que queria ver a Lizzie passar. E quando ela saiu, ela fez questão de sorrir e exibir todos os seus novos dentes. Mas agora, vamos para sua última vítima. Nellie Weeks, que era uma das melhores assistentes do manicômio. Ela tinha 24 anos e queria muito deixar esse trabalho para conseguir estudar a enfermagem. E uma de suas principais pacientes era a Lizzie. E, gente, a Lizzie ela tinha ficado tão calma nos últimos anos que ela conseguiu algumas regalias. E
Nessas regalias, ela tinha acesso ao kit de costura, que além de tecido e linha, tinham agulhas e tesouras. Ela nunca mais tinha atacado ninguém, e como ela não ameaçava mais ninguém, quando isso acontecia, o pessoal meio que aprendeu a ignorar, sabe? Então, ninguém dava foda. Até que, em 1906, a assistente Weeks tinha anunciado que iria sair do manicômio para estudar enfermagem. E a Lizzie, ela ficou implorando para que ela ficasse lá, que ela não saísse do manicômio, etc. Bom, com o passar do tempo e com a data da Weeks sair do manicômio, né, chegando, a Lizzie deixou de implorar e começou a fazer ameaças. Mas a Weeks, ela jurava que não seria machucada, já que para ela as duas tinham formado um vínculo. Mas infelizmente um dia a Lizzie seguiu a assistente Weeks até o banheiro, segurando um par de tesouras, e deu uma forte pancada na cabeça de Weeks. Com isso, a assistente caiu no chão e a Lizzie conseguiu pegar as chaves do banheiro, trancar o banheiro atrás dela, né, com as duas ali dentro. E eu acho que ela fez isso porque ela lembrou que quando ela tentou atacar a Kate, como ela não tinha trancado, os funcionários conseguiram salvar a Kate, né, conseguiram salvar a vítima dela. Então ela deve ter lembrado e trancado a porta do banheiro justamente para que isso não acontecesse de novo. E depois de trancadas, a Lizzie começou a golpear e golpear e golpear. Foram mais de 200 apunhaladas espalhadas pelo rosto, pescoço e coração. Os funcionários do manicômio ouviram os gritos de Weeks, só que como a porta estava trancada, eles demoraram muito tempo para conseguir arrombar. E quando eles conseguiram, a Weeks já estava inconsciente. E 20 minutos depois, ela faleceu em uma maca. Quando perguntaram para Lizzie o motivo, ela disse que a assistente tinha tentado deixá-la. Depois disso, a sua sanidade mental virou alvo de questionamento de novo. Mas mesmo que ela tenha conseguido planejar um assassinato, isso não tornava ela totalmente sã, e ficou por isso mesmo. Até que no dia 28 de junho de 1918, com 58 anos, Alice morreu por causa da doença de Bright, que é uma inflamação progressiva nos rins. Nenhum familiar veio reivindicar o corpo, então ela foi enterrada no cemitério da instituição, onde as sepulturas eram marcadas por números. Décadas depois, o manicômio foi fechado, e Alice agora estava enterrada com uma lápide sem nome, coberta por grama e flores. Enfim, esse foi o caso de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixe nos comentários o que vocês acham, se ela era ou não insana, e também comenta aí outros casos que vocês queiram ouvir por aqui. Vejo vocês semana que vem, e lembrando que quem é inscrito lá no meu canal da Twitch, quase todo dia eu faço uma live de True Crime só para os inscritos e VIPs que colam lá. Então vocês podem mandar casos criminais pra mim, eu assisto com vocês, a gente comenta, e toda segunda-feira vocês têm acesso antecipado ao conteúdo do meu canal, tá bom? Então caso vocês se interessem, cola lá na minha Twitch. É Scaryumi ou Scariumi, vocês podem pronunciar do jeito que vocês quiserem aí, tá bom? Enfim, sejam gentis uns com os outros e bebam bastante água. Tchau!